Voltamos com o programa Conexão Saúde. Estamos discutindo a depressão na mulher. Doutor Calil, qual a diferença entre TPM e depressão? Mas antes eu gostaria também que o senhor desse uma pequena definição do que é TPM. E esse nome está correto? Existem outras opções, outras avaliações com relação a... A gente prefere um nome um pouquinho diferente. É que TPM ficou muito conhecido por todos, né? Só pela sigla, tensão pré-menstrual. Na verdade, a gente prefere uma disforia pré-menstrual, porque é uma alteração do humor, não é uma tensão. É uma alteração do humor, basicamente pela alteração hormonal, e a diferença básica é que essa pessoa tem uma alteração de humor que é momentânea, ela dura alguns poucos dias. Então, por definição, é um quadro, geralmente de irritabilidade, algumas moças chegam a reter líquido e a ter inchaços, ela tem um mal-estar importante, mas isto é limitado a poucos dias. Algumas pessoas têm 2 dias, outras 4, 5 dias. Quando passa deste período, aí é algo que deveria ser investigado se não seria realmente um quadro depressivo. Então tem pessoas que me procuram e dizem, eu tenho 15 dias, 20 dias de TPM. Não é possível. Então nós não estamos falando de TPM nesse caso. TPM seria restrita a alguns poucos dias que antecederiam a menstruação. Então a gente prefere o nome de disforia pré-menstrual. Mas essa é a diferença básica entre depressão e TPM. A depressão não passa, a depressão perdura. Essa pessoa tem muita dificuldade de relacionar-se, de levantar, de fazer suas atividades, e isso é quase todos os dias ao longo de um bom tempo. Então, para a gente chamar de depressão, ela tem que ter um curso de pelo menos 2 semanas. Não é um único dia da semana que você acordou meio down, meio sem vontade de fazer nada, né? Eu estou para baixo hoje. Não, é um sentimento que perdura por pelo menos 2 semanas. Então, aí seria a gente chamar de depressão. Com relação a TPM, ou a mulher também com depressão, existe algum preconceito da sociedade em relação de não entender, não compreender? Felizmente, esses conceitos estão hoje muito mais popularizados, todo mundo tem acesso, escuta isso o tempo todo. Então, isso realmente, felizmente, é uma coisa que a mídia colaborou em muito para isso. Ainda há uma relutância no uso das medicações, porque realmente o que melhora o quadro depressivo são uma conjugação de 3 coisas: atividade física, então mudança de hábitos de vida que produzem endorfina, psicoterapia para compreender tudo aquilo que a pessoa está passando naquele momento, quem está falando no outro bloco, e ao mesmo tempo a medicação. E a medicação, ela é uma medicação que perdura por vários meses. E isso é uma coisa que precisa ficar clara para a gente. O remédio antidepressivo ele demora um pouco para começar a fazer efeito, em torno de 15 a 20 dias, mas quando ele começa a fazer efeito, ele vai deixar a pessoa realmente bem. E esse estar bem tem que ser mantido por alguns meses até ser retirada a medicação. Isso é muito importante que a gente saiba, que a gente tire o preconceito. Muitas pessoas dizem, não, você já está bem, pare de tomar o remédio. E isso é terrível. Terrível porque, na verdade, essa pessoa acaba parando o tratamento antes do tempo indicado e isso compromete muito esse tratamento até que a pessoa fique completamente bem, que é o mais importante dos quadros depressivos. Existe alguma pesquisa que possa avaliar quantas mulheres vão ter depressão ao longo da vida no Brasil? Esse quadro está crescendo, está diminuindo? A ideia é que a prevalência de depressão está crescendo no mundo todo. E há uma ideia de que 20% das mulheres terão depressão em algum momento da sua vida. E em torno de 10 a 12% dos homens. Então, 10 a 12% dos homens terão depressão e em torno de 20% das mulheres terão depressão em algum momento da sua vida. Isto é algo muito prevalente. Então imagina, 1 a cada 5 mulheres, é muita gente que terá depressão. Não quer dizer que será sempre depressivo, então tem que ter um quadro, tem que se tratar adequadamente, buscar a orientação de um médico, buscar uma psicoterapia, mudar os hábitos de vida, fazer tudo realmente para ser ajudada. E a importância da família.
que tem que colaborar muito nesse processo para que essa pessoa realmente possa se ressocializar. Às vezes, a tolerância do trabalho. Hoje nós sabemos que depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho. As pessoas não conseguem manter emprego, acabam se afastando do trabalho. Então, quando vão retomar o seu trabalho, não é fácil, é uma situação delicada. O empregador precisa entender isto, o RH da empresa precisa compreender, precisa ajudar essa pessoa, porque aí sim a gente está ajudando a pessoa de uma forma mais completa, do que o tratamento nunca é só por um lado. Nunca é só psicoterapia, nunca é só remédio, nunca é só mudanças de hábitos de vida. É sempre uma somatória. O programa Conexão Saúde fica por aqui. Dr. Khalil, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês pelo convite. Espero poder ter esclarecido alguns pontos. Nós é que agradecemos. E você, fique ligado na nossa programação.